Olá, tudo bem? Vamos fazer mais um trabalhinho. Aqui é uma tela, ela está pintada e já está seca com purpurina, com brilho, com glitter. Então, na verdade, foi uma criança, né? Foi minha sobrinha que pintou e ela usou tinta à base de água, colocou purpurina, glitter. E aí ficou na tela, impregnou na tinta, então eu vou fazer um trabalho por cima e ainda vai aparecer a purpurina, vai ficar um efeito até legal. Aqui eu vou usar uma tampinha só para ter uma base de como fazer. Aonde eu vou fazer a flor, né, o miolo da flor para poder começar. Dá mais segurança pra gente, né? Eu pensei em fazer duas flores, depois eu mudei de ideia, então eu só vou fazer essa aqui de cima. Depois eu vai sumir aquele círculo lá embaixo. Aqui eu uso tinta à base de água também, tinta acrílica, vou misturando tinta para tecido, às vezes eu não tenho uma cor, eu substituo por outra tinta. Como são tudo à base de água, eu costumo misturar, não tem problema. Até a tinta PVA também, se eu precisar usar a cor que estiver aqui disponível, eu utilizo, porque são todas à base de água. Então, se você tiver tinta acrílica fosca, ou tinta acrílica brilhante, ou tinta para tecido, ou tinta PVA para artesanato, como são todas à base de água, você pode, uma hora ou outra, colocar uma cor e outra que não seja da mesma, né? Que não seja igual. Então, vocês viram que eu desenhei as folhinhas. As folhas, que na verdade é o formato de folha, mas vão ser as pétalas, como se fosse uma folhinha. Não tem segredo nenhum. Preenchendo aqui o meio, um tom caramelo. Você pode utilizar um outro tom cerâmica. Ó, aqui aquele círculo que eu falei que eu fiz vai sumir, que eu vou usar essa região para fazer a folha. Então, eu vou corrigindo. Aqui eu faço o caule, vou usar um tom de verde, mais ou menos um verde oliva. Pode ser misturado também com outro tom, com verde bandeira, com verde que você tiver, verde musgo. E depois eu vou colocar outro tom de amarelo também nas pétalas, vou aumentar. Mas vamos lá, vamos acompanhar o que está acontecendo aqui. Eu vou aproveitando e preenchendo aqui próximo, onde eu tinha riscado, que eu terminei desistindo de fazer duas flores, né? 2 girassóis, eu vou terminar deixando um só. Mas você faz da maneira que você achar melhor. Se você quiser fazer mais que um, não tem problema. Se quiser fazer outro formato de folha também, outras cores, né? Outros tons. Vai usando as tintas que você tem aí disponível. E aqui eu vou corrigindo aos poucos, né? Ó, agora eu vou aumentar a pétala, então já vou dando uma segunda camada de tinta, desse amarelo bem forte, que é um amarelo ouro, outro tom que seria o amarelo cádmio, que também é um amarelo bem forte. Então você vai utilizando, como eu disse, as tintas disponíveis que você tem. Deixa secar a primeira camada, não totalmente, não precisa ser totalmente. Pode secar mais ou menos e aí você vem com a segunda demão, né, de tinta para ficar mais forte, já que a gente está pintando sobre um fundo que já estava todo azul, né? Então já estava seco para poder a tinta pegar bem. Aqui agora sim eu vou colocar o amarelo canário com o amarelo mais claro na região do meio das pétalas. Se for usar tinta óleo para tela, já vai ser outro processo, já não vai dar para fazer assim, vai ter que marcar exatamente o lugar de pintar as pétalas, o lugar de pintar o fundo, porque como ela demora para secar, não dá para pintar o fundo, esperar secar para depois colocar esse desenho por cima, essa flor por cima. Mas com a tinta acrílica para a tela,
ou a tinta acrílica para artesanato, ou as outras tintas que eu mencionei, que são para tecido e PVA também para artesanato, aí sim, como elas secam mais rápido e são à base de água, aí sim a gente consegue fazer um trabalho como este, nesse processo de deixar o fundo secar e depois fazer essa flor por cima, porque vai secar bem mais rápido do que a tinta óleo. Aqui eu já comecei a sombrear, um pouquinho, né? Vou sombreando ao redor, usando um verde escuro e vou sombreando ao redor desse miolo da flor. Aqui eu misturei um pouquinho de amarelo com um verde mais escuro para dar um tom de verde mais claro, que eu não tinha esse tom. É outra dica também, para você misturar cores que você tiver e tentar fazer cores mais claras ou cores mais escuras, vai fazendo experiência aí misturando. Agora as nervuras da folha. Também não tem segredo. Você vê que faz um risco ao meio, depois vai completando de um lado e do outro. E por fim, eu estou fazendo uns risquinhos no fundo azul para destacar. Eu fiz alguns com umas linhas mais escuras, agora com as linhas mais claras, dando movimento nessas linhas, fazendo linhas curvas. E olha só que bacana que ficou esse quadrinho, eu gostei bastante e vai de presente para minha sobrinha. Espero que vocês tenham gostado e aprendido a fazer